uma dúvida sobre as fases de evolução do trader. Quem lembra das fases de evolução do trader? Quem assistiu esse vídeo no canal do Market Minds? 7 fases de evolução do trader. O Luiz Alberto está perguntando assim para a gente. Da fase 4 até a 6, o que poderia causar um atraso ou uma demora, né, na evolução? Pensando que o operacional, o gerenciamento de risco e a taxa de acerto já estão alinhados, por que a fase do 0 a 0? Falta de confiança? De cair algumas fichas ainda? Gente, só recapitulando aqui, quais que são as 7 fases do trader, né? A gente tem a fase do deslumbre inicial, né? A gente tem a fase, que é a fase que o cara geralmente começa ganhando no mercado, né? A gente tem a fase 2, que é a fase do queda livre. A gente tem a fase 3, que é a fase do tipo, tô perdendo, mas também já não quebra a conta, mas ainda perco mais do que ganho. A gente tem a fase 4, que é a fase do 0 a 0, a fase do empata. A gente tem a fase 5, que é a do tô ganhando migalhas. A gente tem a fase 6, que é do tô pagando as contas. E a gente tem a fase 7, que é a fase exponencial, né? E aí o Luiz Alberto, ele perguntou para a gente assim, da fase 4, ou seja, né, fase 4, que é a fase do 0 a 0, até a fase 6. Então, fase do 0 a 0, fase do migalhas e fase do pagando as contas, o que poderia causar um atraso nessa evolução da fase 4 em diante, né? E ele está me falando assim, ó, pensando que o operacional, o gerenciamento de risco e a taxa de acerto já estão alinhados, por que a fase do 0 a 0? Por que a gente não sai da fase do 0 a 0? Falta de confiança? De cair algumas fichas ainda? O que eu acho mais bacana é isso, quando vocês já mandam a pergunta e já mandam parte da resposta junto, né? Se você está na fase do 0 a 0, muito provavelmente, você já tem uma boa técnica operacional. Você já verificou que é uma técnica que você pode ganhar dinheiro. Você já tem uma certa bagagem no mercado. E muitas vezes, quando a gente chega nessa fase do 0 a 0, a gente demora ou a gente não consegue sair dela porque falta girar algumas chavezinhas do nosso emocional. Geralmente, quando a gente está na fase do 0 a 0, a gente já aceita o loss. A gente aceita o stop da operação. A gente aceita o stop do dia, mas muitas vezes a gente ainda não está com a mentalidade de ganhar. A gente está com a mentalidade de evitar as perdas, mas não com a mentalidade de ganhar. E aí é a hora da gente realmente desenvolver a mentalidade de trader, aquela de em busca, aquela de tipo, eu aceito perder 100 reais nessa operação, mas se eu for ganhar, vou ganhar 500. É a fase do ir além, é o momento em que você tem que desenvolver a sua mentalidade para ganhar. Tá? Para ganhar. Você já aceita perder e você já sabe que você vai perder. Agora você precisa desenvolver a sua habilidade de ganhar. E para isso, sim, você precisa desenvolver a sua confiança em você mesmo. Tá? Confiança em você executar, confiança na sua técnica, confiança em ir lá e fazer acontecer. É só isso que precisa. Se você acelerar o processo de desenvolver essa confiança em você e essa garra, essa disposição para ganhar, você vai ver que você vai passar mais rápido por essas fases 4, por essas fases 5, por essa fase 6 e chegar na fase exponencial também, tá? Mas lembrando, isso é um processo e você vai construindo isso aos poucos. Você vai aumentando a sua mão aos poucos. Tem sim como a gente acelerar o processo. Estou até falando aqui um pouquinho como, mas não tem como a gente pular etapas, tá? Você não vai sair da fase das migalhas e pular para a fase exponencial. Você vai ter que passar antes para a fase do tô pagando as contas. Porque se você não passa, tá? Se você não passa por ela, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você pode até chegar numa fase de ganhos exponenciais, mas você não consegue permanecer nela. E aí você, quando cai um tombo, você vai retornar várias casas, né? Tipo o joguinho de tabuleiros, né? Volte 3 casas e tente outra vez. E não é isso que a gente quer, não é isso que eu quero para você. Então, você precisa desenvolver, sim, tá? Essa questão da garra, da gana por ganhar também, tá? E principalmente a sua confiança, tá bom? Dessa forma, sim, você vai acelerar o processo e vai rapidamente, mais rápido, chegar na fase exponencial, tá? Lembrando, gente, que não é obrigatório você chegar na fase exponencial. Para você sair da fase do tô pagando as contas para a fase exponencial, você precisa dar uma mudada na mentalidade, sim. Você precisa dar um passo a mais, tá? Eu conheço traders já experientes, que já estavam ganhando, já estavam pagando as suas contas, já estavam vivendo bem o mercado financeiro, e eles demoraram questão, assim, às vezes, depois que chegaram, tá? Só para vocês entenderem.
Depois que chegaram nessa fase do tipo, tô pagando as contas, eles demoraram 1 ano, às vezes 2 anos, para ter essa verdadeira mudança, tá? Para a fase exponencial. Então, isso é uma coisa que muda muito de pessoa para pessoa. Não se cobrem, tá? Passar rápido de uma fase para outra se vocês não realmente viveram aquela fase e não aprenderam os ensinamentos dela. Beleza?